No último Aras e Raças, você conheceu a história dos irmãos Adriano e Alex e a paixão deles pelos cavalos quarto de milha, que deu origem ao Aras Monte Belo. Nós também mostramos o cavalo multicampeão nas provas de laço em dupla, o garanhão Gandok J, e os problemas que esse animal enfrentou ao longo da vida. O programa Aras e Raças desta terça-feira leva você para dentro de uma pista de Team Hope, mais conhecido como esporte em laço. Você vai conhecer um pouco mais sobre os treinamentos e as regras desta, que é uma das modalidades esportivas que mais cresce no país. Assim como a maioria das modalidades esportivas que utilizam o cavalo, o team roping também surgiu nos Estados Unidos. Os vaqueiros norte-americanos desenvolveram essa técnica em fazendas de gado para facilitar o manejo dos animais. Com o tempo, ela foi transformada em esporte nas arenas dos rodeios e cativou o público graças à sua grande emoção. No Brasil, as primeiras provas ocorreram por volta de 1950 no Rio Grande do Sul. Aos poucos, o esporte se espalhou por outras regiões do país. Antigamente tinha um negócio assim, o cavalo que não dá na rédea, o cavalo que não dá na apartação, o cavalo que o refúgio vai pro laço. Era assim, antigamente sempre foi uma cabeça assim, o cavalo não deu certo em nenhuma modalidade, vai pro laço. Aí viram que o laço foi um mercado que começou a crescer demais. Aí viram que o cavalo que era refúgio já não tinha tanto assim, falar assim, não. Se o mercado está crescendo, acho que você pode começar a melhorar em genética também. Aí viram que alguns cavalos que tinham um pouco de genética começavam a se sobressair sobre aquele que era refúgio. Aí, como é um mercado rentável, o povo já começou a olhar diferente. Começaram a olhar, por que não mesclando? De repente, pegando uma genética de rédea, uma genética de apartação, começaram a direcionar para o laço. E aí foi quando viram que dava resultado. E hoje, a gente procura ver isso. De repente, assim, pega uma linhagem pode pegar uma linhagem só de boi fechado, e pode pegar uma linhagem só de rédea fechado, dá certo também. Mas pro laço, hoje, a gente procura dar uma mesclada. Então você pega assim uma linhagem, o pai que seja de rédea, de repente um grande campeão, ou às vezes não precisa nem ser um campeão, mas filho de um campeão, que ele traz genética também. Pega uma mãe de boi. E não é uma ciência exata, mas a gente procura mesclar a rédea com o boi fechado. Everton tem 28 anos de idade, 20 deles montando cavalos. O que antes era apenas uma diversão, hoje virou profissão. Além de competidor, ele também treina cavalos para o esporte de laço em dupla. Quem o vê assim, laçando os bezerros desse jeito, pode pensar que é fácil. Mas, como qualquer outro esporte, a perfeição leva tempo. Costumo dizer, quando a gente vai para dar um curso, uma coisa, que é essa mesma coisa como futebol. Você começa desde pequeno, você começa chutando uma bolinha para lá, para cá, e quanto mais você interagir com ela, mais habilidade você vai ter. É a mesma coisa do laço. Se você já convive com o animal, sabe montar o animal, sabe conduzir o animal, já tem uma grande vantagem sobre isso. Porque você precisa primeiramente saber conduzir ele. Porque é a mesma coisa que um carro. Se você montar, não souber trocar a marcha e não souber guiar, você não vai conseguir tirar ele do lugar. Então o cavalo, você sabe conduzir ele, vai ter a parte de que você vai ter que se aprimorar com o laço. Não é fácil? Não, mas você começar a ir aos poucos, treinando, evoluindo, procurando melhora, ter o auxílio de um profissional perto, você consegue. Não é fácil, mas você tendo treinamento, você vai conseguir chegar. O parceiro de treinos do Periquito é o Luizão, um homem que tem suas raízes no campo. Luiz Antônio Escalon nasceu e morou no sítio até os 20 anos de idade. Depois ele foi para a cidade, mas nunca abandonou sua grande paixão. A convivência com os cavalos existe há mais de 15 anos, tempo suficiente para aprender com os desafios desta modalidade esportiva. O segredo de um bom laçador hoje é você ter muita paciência, escutar muito as pessoas melhores que você fala, prestar atenção nas pessoas que têm um nível mais alto que laçam, como eles fazem, e ter uma disciplina muito grande de treinamento, treinar bastante, treinar certo. Não adianta você vir aqui treinar, correr 50 boi errado, você tem que treinar certo, ter uma meta, treinar uma meta certa, entendeu? Então, se você vai numa prova de cronômetro, numa barreira comprida, você vem e treina numa barreira comprida, você vai num rodeio, você treina para um rodeio, então você leva um patamar de treinamento
conforme a prova que você vai correr. E treinar bastante, treinar cedo, treinar de tarde. Quanto mais treino, mais você vai melhorando. Hoje, nas provas de laço, os animais são divididos em duas modalidades, técnica e cronômetro. Ambas exigem muita habilidade, precisão e harmonia do conjunto cavalo e cavaleiro. Aqui no Aras a gente treina tanto os animais técnicos quanto os animais de cronômetro, porque esses animais que a gente está montado hoje é somente para a prova de cronômetro, que é a prova de tempo. Os animais técnicos é o fundamento do treinamento do animal, desde o começo, que você precisa de um animal dócil. Você vai apresentar ele, tem que ser um animal muito bom de brete, ter uma corrida boa. Gostar, a gente fala em calcense, que é o que o cavalo gosta do boi. É uma entrada muito boa, uma parada muito bonita. Já é enquadrado o treinamento que tipo uma rédea no boi. O cavalo tem uma beleza muito boa para fazer aquele tipo de serviço. E automaticamente, sendo treinamento, ele é voltado mais o técnico para você treinar um cavalo para amador. Um cavalo mais apto a que um amador consiga montar e fazer o percurso dele sem, vamos supor, sem ser muito forte parada, muito forte entrada. Então isso daí você vai melhorando ele para chegar ao animal de cronômetro. A raça mais utilizada para essa modalidade esportiva é o quarto de milha, pois os animais são musculosos, compactos e capazes de percorrerem distâncias curtas em pouco tempo. Tanto os animais da modalidade técnica como o cronômetro começam a serem domados aos 2 anos de idade. O processo da doma leva em média de 7 a 8 meses. Da doma vem para a pista para mexer com o gado, aí você começa a triar, começa a andar atrás do boi, começa a colocar ele na posição que você quer, manter ele naquela posição, ensinar onde ele tem que ir, onde ele tem que ficar. O treinamento de um cavalo de técnica, um cavalo de cronômetro não tem muita diferença, entendeu? A diferença é a trabalhada. Vamos supor, um cavalo de cronômetro, o próprio nome já diz, cronômetro, então é uma laçada rápida. Quanto mais rápido for o cavalo, melhor, porque vai ser uma laçada para tempo, não é para mostrar se o cavalo está trabalhando certo ou se ele está errado. O que interessa é você fazer um tempo baixo para ganhar. O técnico, você tem que mostrar mais a trabalhada do cavalo, entendeu? Se ele está trabalhando certo, se ele está na sua mão, se ele está bem posicionado, se ele está manso de brete, se a corrida dele é boa, se ele mantém a posição, se ele fica naquela posição que ele tem que ficar, entendeu? Se ele vira o boi certo, se ele dá um rollback bem. Então você julga o cavalo. Seja na técnica ou no cronômetro, fato é que as provas de laço são garantia de muita emoção. Ver o cavaleiro em disparada atrás do bezerro pode ser tão emocionante como um gol na final do campeonato. Envolve muita coisa. Para começar, são 5 serviços. São 2 cavalos, 2 cavaleiros e o boi. É muita coisa que tem que dar certo para ocorrer a laçada. Então, o que eu mais gosto nisso, é a emoção, é a adrenalina, sabe? Todos os bois, todas as corridas são diferentes. Você não pode falar aquela foi igual a essa. Não, são todas diferentes. O seu cavalo, você corre 10 vezes, as 10 vezes ele vai fazer uma coisa diferente, porque o boi faz diferente. Então, é isso que eu gosto. Foi isso que eu vi, nunca tinha montado, mas eu vi, assisti e apaixonei naquele momento. Depois de quase meia hora de treinos, a égua Maratina cumpre com sua rotina diária e agora ela vai para um banho e um merecido descanso nas baias. E nós, do programa Aras e Raças, também vamos para um merecido descanso, mas a gente volta amanhã novamente às 18 horas. Eu espero vocês, um abraço, até a próxima. E no próximo Aras e Raças vamos falar mais sobre o team roping e os cuidados com o manejo dos animais nesta modalidade esportiva e como a genética pode influenciar os resultados da pista.